vida inteira, antes que os dias passem e perca as forças também. Estou disposto ao que quiseres, farei o que me pedes, pois chamas-me a servir. Senhor, meu coração entrego, quero falar sem medo da tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro com alma missionária, disposta a te servir. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim eu marcharei cantando, meus lábios proclamando a tua salvação. Terei meus braços estendidos e o poder do Espírito para a transformação. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Olá, meu povo, sejam bem-vindos para mais uma Escola de Missão. Hoje nós temos aí um convidado bem conhecido de vocês, o pastor Jair Miranda, e vai aqui ajudar vocês a abrir, a expandir o conceito de evangelismo, de missão, de movimentação, de como levar o evangelho de uma maneira simples e fácil, ok? Bom, gente, vocês que estão chegando aí, já vão dando like nessa nossa live, compartilhando para os nossos irmãos, nossos amigos, para que todos possam assistir, tá ok? Se você não puder assistir até o final, depois você entra aqui depois no canal do Distrito de Caieiras e pode assistir essa aula, tá certo? Me ajude compartilhando aí, coloca no Facebook, coloca nos lugares aí para as pessoas poderem vir e assistir, tá certo? Muito bem. Bom, a semana que vem nós teremos então a nossa escola de pregadores, tá? Hoje é a escola de missão, e teremos na semana que vem a escola de pregadores, tá certo, gente? Então, sem mais delongas, nós vamos conversar com o Jair aqui. Mas antes, só lembrando, se você tem alguma pergunta, você pode participar aí no chat, escrevendo seus comentários e tal. Mas se você tiver alguma pergunta, manda no meu WhatsApp, tá? O número meu vai estar na descrição aqui do vídeo. E você também já tem meu contato, né? Mas você manda a pergunta pelo WhatsApp, tá certo? Ok? Então, muito bem. Deixa eu chamar o Jair aqui. Jair, se revele para nós. Aparece aí. Ok, Jair, só o seu áudio. Tudo beleza? Tudo bem, pessoal? Beleza. Jair, quero desde já agradecer a sua participação aqui conosco, né? Nós estamos tentando aqui levar um conteúdo
levar de alguma forma recursos, né, para que os nossos irmãos entendam que evangelismo ele não acontece dentro da igreja, mas fora, né, fora dos portões da igreja. Tá certo? Deus te abençoe, te use, e eu vou estar escondido por aqui, mas depois eu volto aí com algumas perguntinhas para a gente bater um papo. Tá ok, Jair? Que legal, obrigado, pastor Adriano, aí pelo convite. Eu quero também já dar um abraço a todos aí, dizer que é um prazer estar com vocês aqui, nesse canal tão importante, onde dissemina-se aí verdades, movimentação de missão também. Mas, amigos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Vocês sabem muito bem que a gente tem um problema sério com relação ao envolvimento de todos na missão. Nem todo mundo está disposto a participar, e a pergunta é por quê? Eu digo a vocês que, em grande parte, talvez muitos não estejam dispostos a participar da missão, mas talvez em outra parte, o erro pode também ser nosso, em transmitir de forma efetiva como Deus quer que a gente se organize na missão, tá certo? E o problema não vem de agora, o problema vem muito tempo atrás, isso já vem antes de Cristo, já temos um problema, depois de Cristo, assim, logo no ano aí 100 ali, já temos um probleminha sério, né, para resolver. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque nós vamos ir um pouquinho na história, vamos entender um pouquinho da igreja de Corinto, na Grécia. Essa igreja teve um problema com relação ao envolvimento e vamos solucioná-lo aqui no entendimento histórico para a gente depois avançar, tá certo? Beleza, pessoal? Então vamos nesse sentido aqui. Então compartilhei minha tela com vocês e vamos ver o que é que acontece daqui para frente, beleza? Então, eu estou colocando o tema aqui, meu talento, meu ministério, porque você vai entender que você pode participar da missão sim, já deu o recado, o que é que eu vou falar, certo? Então veja aqui essas imagens. Essa aqui é a cidade de Corinto, na Grécia. A gente tem essa cidade no seu apogeu ali no 5º século, né, antes de Cristo. Só que no 2º século, essa cidade foi destruída pelos romanos. E quando foi no ano 44, ali antes de Cristo, 40 mais ou menos, ela foi reconstruída pelo Lúcio Mímios, né? Só que ela foi reconstruída como se fosse uma cópia da própria Roma, da cidade de Roma. E foi enviado para morar na cidade de Corinto quem? Os veteranos de guerra dos Césares romanos, os escravos, os judeus que moravam em Roma. Ali na cidade de Corinto tinha 2 portos, né, marítimos, e os navios paravam ali em Corinto. As pessoas que queriam, por exemplo, crescer na vida, um lugar ao sol, né, no comércio, iam para essa cidade. A cidade tinha quase 500 mil pessoas, cidade muito grande. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a cidade tinha muito esporte, tinha também muitos teatros, comércio muito forte. Quem morava em Corinto? Morava em Corinto, amigos, aqueles que eram romanos, com sua magia. Morava em Corinto os judeus, que eram monoteístas. Morava em Corinto os gregos, com seus cultos secretos. Então, imagina vocês que existia gente lá pobre, gente rica, escravos, né, libertos e assim por diante. Aí era um pouquinho da cidade de Corinto. E Paulo passou 1 ano e 6 meses nessa cidade, e ali em Atos 18, a gente vê o momento que ele funda a igreja de Corinto. Então, nesse sentido aí, nós vamos ter agora alguns acontecimentos nessa igreja, porque Paulo recebe informações que alguns problemas estavam acontecendo na igreja de Corinto. Nós vamos agora tentar conhecer um pouquinho mais sobre as estruturas do que são os dons espirituais e por que é que as pessoas não estão se envolvendo exatamente com relação a esse contexto. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus deixou, amigos, os dons espirituais como a forma principal de envolvimento dos membros da igreja do Senhor. E se a gente não entende esse conceito, não vai ter participação ativa, já que muita gente não vai querer participar de coisas que não estão de acordo com a sua paixão, com o seu desejo de trabalho, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho sobre a questão dos dons espirituais. Legal? Então, vai no meu raciocínio aqui. Paulo vai, funda a igreja de Corinto. Agora,
ela tem alguns problemas e ele recebe alguns, assim, detalhes a serem resolvidos. Primeiro, havia entre os coríntios alguns problemas pessoais. O irmão tinha problema, ia lá e denunciava o outro lá na justiça comum. Paulo disse, olha, isso está errado. Vocês depõem contra o evangelho, não pode fazer isso. Segundo, o pessoal estava comendo carne sacrificada aos ídolos. Paulo foi explicar também. Terceiro, a postura da mulher quanto à sua participação no culto. A cultura da época muito machista, né? Muito patriarcal, na realidade. Não sei se o termo machista, mas era patriarcal, né? E vai lá e, novamente, Paulo vai e vai explicar como deveria ser. Outro problema, imoralidade sexual. Dentro da igreja de Corinto, tinha incesto. E Paulo diz, olha, isso aí é um caso que não tem como a gente conversar. Tem que ser colocado aí para removido da igreja, né? Ele tem que entender que está errado. Outra coisa, o pessoal ia para a igreja só para comer na Santa Ceia. Eles não estavam levando a sério o corpo de Cristo, nem o sangue de Cristo, né? Que era o símbolo ali. Paulo vai e fala também. Só que tem um problema na igreja de Corinto, que esse é o grande problema. A igreja estava com uma discussão com relação a quem era espiritual, quem era que tinha recebido o toque especial de Deus. Porque lá tinha gente que falava em línguas, outros tinham o dom, quem sabe, de profecias. E a grande pergunta era, possuir determinados dons não prova que certas pessoas estão espiritualmente mais avançadas do que outras? E aqueles que tinham esses dons mais assim, mais fortes, né, podemos dizer, mais espetaculares, se gabavam que eles eram espirituais, enquanto os outros que não tinham esses dons ficavam ali quietinhos, não participavam muito, enquanto a hierarquia da igreja, o monopólio, era para essas pessoas que tinham esse determinado tipo de dons, né? E agora, será que essas pessoas que têm esses dons mais espetaculares, eles são mais importantes espiritualmente do que os outros? Sim ou não? Aí, Paulo vai responder. Observem que já em 1 Coríntios 12:1, ele diz assim, ó, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Escutem, marque essa frase aí, você que está nos vendo agora, nos ouvindo no canal. Paulo diz em Coríntios 12:1, para responder a esse questionamento dos coríntios, a respeito dos dons, eu não quero que sejais ignorantes. Agora, observe o capítulo 2:2. Sabeis que outrora, quando vocês eram gentios, deixáveis conduzivos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Jesus, no caso. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, observem, Paulo está dizendo, olha, quem é espiritual aqui? Quem é espiritual é quem recebeu Jesus Cristo no coração. Por quê? Aquela pessoa, mesmo simplesinha, que recebeu Jesus Cristo no coração, ela tem o Espírito Santo e ela não consegue dizer que Jesus é maldito. Ao contrário também, quem tem Jesus no coração não conseguiria chamá-lo de Senhor se não tivesse Jesus no coração, se não tivesse o Espírito Santo no coração, melhor dizendo. Então, amigos, nesse contexto aqui, Paulo está dizendo, olha, não importa se você tem um dom superior, se fala superior ou espetacular, se você é alguém que faz limpeza na igreja, vocês são espirituais porque vocês receberam Jesus e entregaram a vida a Jesus Cristo. Aí Paulo continua explicando, né? 1 Coríntios capítulo 12, 4 e 6, 9, diz o seguinte, que o Espírito distribui diversos dons, sejam eles sobrenaturais ou não. Então, na visão, no radar, né, espiritual dos coríntios, só quem era espiritual é quem tinha dons sobrenaturais, como eu já falei, cura, falar em línguas, profecias, né? Mas eles não conseguiam ver aqueles dons que são mais simples. Por exemplo, imagina só, você tem o dom de limpar a igreja. É uma habilidade natural. Ah, você tem uma habilidade de Deus, quem sabe, de fazer crochê e servir, né, a comunidade. São dons de Deus também. Eles não conseguiam ver isso. Então, observe, muitos não participavam porque não eram valorizados, não entendiam o que o Espírito Santo estava querendo fazer com eles com relação à missão. Então, vamos avançar um pouquinho mais. A Bíblia de Estudo Andrews, que vocês conhecem muito bem, ela diz o seguinte, que dons são habilidades e talentos
consagrados ou especialmente dados pelo Espírito para o uso no ministério. E ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês lembram, né? Então, se dons espirituais são habilidades e talentos consagrados ou especialmente dados pelo Espírito para o uso no ministério, eu digo a você que o Senhor está chamando hoje todos que têm habilidades, que têm algum presente que recebeu de Deus. Eu fiz um curso superior, eu fiz aí até a 4ª série, eu sei fazer crochê, sou mecânico, sou médico, sou enfermeiro, sei cantar, sei tocar violão. Deus chama cada um de vocês para consagrar essas habilidades ao Senhor, porque a gente precisa entender melhor o que é esse movimento de crente no serviço da igreja. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Então, presta atenção, pessoal. Paulo, deixa eu dar uma paradinha aqui com vocês. Paulo, ele gostava muito de uma palavra, certo? A palavra que se chamava caris. Não é cárie dentária, não. É caris, que é chamar graça, certo? Ele gostava da palavra caris. E caris é graça, no grego, né? E ele usa, ali em 1 Coríntios, a palavra carisma. Toda vez que é traduzido do grego para o português, vem com uma palavra carisma. Então, o que é carisma? É a palavra caris mais MA. Então, caris mais MA dá carisma. Mas o que é esse MA? Esse MA significa a ação da graça, ou a graça em ação. Então, carisma é graça em ação. O que é dom espiritual? É a graça de Deus em ação. A graça de Deus agindo na tua vida, através do Espírito Santo. E ele age na pessoa. E ele agora pede que você, que no caso recebeu essa graça do Senhor, de ser chamado para o ministério, não importa o que você vai fazer, que tudo que você faça seja tocado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos imaginar aqui um médico, certo? Um médico, ele não é convertido, ele fez um curso aí, 8 anos, formou em medicina e hoje ele salva muita gente da Covid-19, né? Só que ele se converteu, aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo vem para a sua vida e ele agora entende, olha só, tudo que eu faço é do Senhor. Ó Deus, consagra aqui para ti minhas habilidades, meu curso de medicina. E ele agora consegue salvar pessoas da Covid-19 e faz a ponte com esse trabalho e salva pessoas da eternidade, para a eternidade também, salva do pecado através de Jesus Cristo. Estão entendendo? É por isso que a gente entende que dom espiritual é a graça do Senhor agindo numa pessoa, para essa pessoa salvar alguém. Legal? E servir também aqui a comunidade de alguma forma. Amigos, Ellen White tem algumas declarações sobre a questão dos dons espirituais. Ela diz o seguinte, ó, um obreiro pode ser um bom orador, outro é escritor. Outro pode ainda possuir o dom da oração sincera, fervorosa, outro de cantar, e ainda outra capacidade de expor com clareza a palavra de Deus. E cada desses dons se deve tornar uma força em favor de Deus, pois ele age por meio do obreiro. Observem, Ellen White fala de diversos dons aqui, que se você for observar nas listas que Paulo escreveu no livro de Efésios, Coríntios e Romanos, tem alguns dons aqui que não estão naquela lista de Paulo lá. O escritor, de cantar, não está lá. Mas Ellen White reconhece que são dons de Deus. De fato, tudo que você tem é dom do Senhor. A tua fala, a tua saúde, tua força, teus recursos, tuas habilidades, sejam naturais ou sobrenaturais, são dons do Senhor. Tudo deve ser colocado em favor do ministério, certo? Em favor de Deus. Olha esse texto aqui. Ela diz assim, ó, que todos os dons naturais devem ser santificados como dons preciosos. Todos os dons naturais. Eles devem ser consagrados a Deus para que o sirvam para o mestre. Todas as vantagens sociais são talentos. Eles não devem ser dedicados a autossatisfação, diversão ou autogratificação. Qualquer vantagem que você ter, você comprou um carro, olha que bênção, é um bem seu, é um dom de Deus para você estar entregando, para você usar para o ministério. Eu consegui me formar. Deus está falando, você está recebendo um dom do Senhor também. É isso aqui que a gente tem que entender para poder abrir a participação de todos na missão. Agora, amigos, olha esse texto aqui do apóstolo Paulo. Diz assim Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 351 e 352. Enquanto trabalhava em seu ofício, o apóstolo tinha acesso a uma classe de pessoas que, de outra maneira, não teria podido alcançar. Mostrava aos que a ele estavam unidos que a habilidade nas artes comuns é um dom de Deus, o qual provê tanto o dom
como a sabedoria para usá-lo retamente. Observe que Paulo fazia tendas. Ellen White diz que Paulo não conseguiria chegar perto de uma certa classe de pessoas se não fosse através de fazer tendas, de fazer essa ponte do evangelismo com as tendas. E ele fala o seguinte, que ele mesmo dizia que a todos aqueles que tinham habilidade nas artes comuns, essas artes comuns é um dom de Deus. Então, para ficar claro, fazer tendas, no caso de Paulo, era um dom de Deus. Você que sabe fazer bolo, pode ser um dom de Deus. Você que sabe fazer pintura, é dom de Deus. Você que tem uma profissão, é dom de Deus. Mas você tem que usar isso para o uso do ministério, como diz a Bíblia, Andrews. Agora, como é que eu faço para descobrir os meus dons espirituais, ou seja, os meus chamados que o Senhor me entrega? Porque assim, eu chego na igreja, aí geralmente a gente diz o seguinte, você tem possibilidade de fazer o que aqui? Estudo bíblico, dupla missionária, classe bíblica, pequeno grupo. Aí você não se sente muito confortável, não tem muita habilidade, às vezes nem estudou direito para poder dar um estudo bíblico, né? E a Ellen White fala que vai ter gente que vai ser salvo sem dar um estudo bíblico, porque talvez não tiveram condição, né, de aprender como fazer isso. Mas eles podem se envolver na missão de outras formas, de outras maneiras, através dos seus talentos, né, dos dons que receberam, e ser uma ponte de missão para os outros. Então, o que é que eu faço, pessoal? Primeira coisa, busque a Deus em oração, clama a Deus, o que é que eu posso fazer para participar da missão? O que é que o Senhor está me chamando a fazer? O que é que o Senhor está me entregando aqui para fazer? Outra coisa, descubra as necessidades da sua igreja. O que é que você observa que está faltando na tua igreja que você pode ajudar? O que é que está faltando na tua comunidade que você pode ajudar, certo? E agora você pode se entregar, pode conversar, né? Olha, eu posso fazer isso, pode ajudar alguém de alguma forma e de forma coletiva também, etc. Olha, não despreze a sua paixão. A paixão não é paixão emocional, não, pessoal. É a paixão que você tem com relação a algo que você gosta de fazer. Não, eu gosto de trabalhar com jovens, com crianças, com idosos, com música. Se você tem essa paixão no coração, não despreze. Talvez seja um indicativo do dom ou do teu chamado que o Senhor está entregando para você. Outra coisa importante, sirva em vários ministérios. Eu coloquei diferente para ficar redundante. Isso aqui, sirva em vários ministérios diferentes. Ou seja, já serviria vários ministérios, né? Por que eu estou falando diferentes? Por quê, amigos? Porque enquanto você tenta em um, tenta em outro, tenta em outra área, de repente o Senhor vai colocar em você um fogo tão grande, ou vontade tão grande de trabalhar, que você não vai conseguir parar. De repente é ali que o Senhor está dizendo, esse aqui é o chamado que eu estou fazendo para você, tá certo? Outra coisa, busque feedbacks de pessoas próximas. Pergunte, estou fazendo legal? Tá interessante isso aqui? Está servindo? As pessoas estão sendo abençoadas? Busque, procure alguém que você confia e pergunte a ele se o que você está fazendo para Deus está sendo bem recebido pelas pessoas. E aí, amigos, uma coisa interessante. Melhor do que pedir para o membro responder um questionário sobre dons espirituais, melhor fazer perguntas simples. Por exemplo, em que você é bom? O que você faz com alegria? Não fique aí preso, eu vou ter que responder um questionário com 130 perguntas para poder descobrir meus dons espirituais. O Espírito de Deus não pode ser medido, a graça não pode ser medida, tá certo? Na Bíblia não encontramos em nenhum momento um incentivo a você fazer teste de dons, nem você fazer uma buscando suas habilidades, não. Paulo diz assim, qual é a tua função? Ele incentiva os membros a buscarem suas funções. Toda vez que tem na lista dos dons que ele escreveu, sempre tem a parábola do corpo e suas funções. Então, o Senhor tem uma função para cada um, tem uma obra específica para cada um. Cabe a você perguntar ao Senhor que obra é essa que o Senhor quer que eu faça. Qual a paixão aí que você é movido, né? Que habilidades você possui? Coloque isso no coração, fala com Deus. E tuas habilidades podem ser indicativas, quem sabe, de algum chamado que o Senhor quer fazer para você, né? Beleza? E a igreja agora vai poder, de alguma maneira, observar isso e já alocar você para algum serviço específico ali na igreja ou na comunidade. Agora, amigos, vamos para a parte prática aqui. Como fazer isso acontecer? Como é que os dons espirituais, os chamados que o Senhor nos faz, entram em ação? Primeira coisa, onde é que Deus vai colocar seus filhos para trabalharem?
Nós temos em todas as comunidades áreas, domínios, onde as pessoas interagem, as pessoas passam mais tempo. Por exemplo, existe o domínio da saúde. Vai ter gente que só vai ser salva se tiver um projeto na área da saúde. Não só tem só feira de saúde, tem outros projetos. Quem sabe um grupo de apoio para hipertensos, um grupo de apoio para diabéticos, para depressivos. Então a gente vai ter um programa, quem sabe específico, e vai precisar de alguém na área da saúde para trabalhar nessa área, certo? Área da educação, quantos projetos? Não só tem escola adventista, tem reforço escolar para criança, tem, quem sabe, uma aula de espanhol, de inglês que alguém possa dar, e precisa de missionários nessa área. Área da economia, e quanta coisa, né? Precisando de contadores para ajudar pessoas que estão agora com problemas por causa da Covid-19, precisa, quem sabe, de gente para ajudar alguém a sair das dívidas e assim por diante. Área da ciência e tecnologia, o mundo é tecnológico e aqueles que sabem dessa área podem criar mecanismos, podem criar programas. Imagina só você criar aí, você que trabalha na área de TI, um programinha para alguém que vai começar seu pequeno negócio, fazer a ponto de missão, de amizade com ele para falar de Jesus Cristo. O que fala da área da sociedade, projeto para jovens, para mulheres, para crianças, idosos, né? Pessoas que estão mais na margem da sociedade, né? Pessoas que estão com deficiências físicas e etc e tal. Tudo isso pode ser uma bênção aí para a gente envolver os membros da missão. Área do governo, tudo que tem a ver com o governo, por exemplo, segurança pública, moradia, emprego, tudo isso é área do governo. A gente pode envolver os membros para ajudar nessas áreas, porque o governo não consegue fazer tudo, tá certo? Vamos avançar um pouquinho mais, pessoal. E aqui a área da comunicação. Tem muitas possibilidades. WhatsApp, Instagram, né, televisão, internet, área da comunicação, tudo isso pode ter envolvimento da igreja nesse sentido. Por exemplo, esse canal agora é um canal que tem a ver com comunicação. O pastor Adriano Cecílio recebeu essa bênção de ser um comunicador e está usando isso na missão. Ele consagrou esse canal para Deus, sua voz para o Senhor, e está usando na missão. Quantos poderiam se envolver nesse sentido aqui, né? Área da agricultura, amigos. A área da agricultura é uma área fantástica. Talvez aqui na região de São Paulo, aqui na capital, não usamos tanto, mas em outras áreas se usa bastante a agricultura. Então, você que sabe é um apicultor, um agricultor, isso aí pode ser envolvido na missão. E eu ainda coloco, pessoal, os hobbies, né? Os hobbies são importantíssimos na missão também, para poder a gente salvar a gente. Você é corredor, quem sabe você trabalha com jardinagem, outra coisa, quem sabe fazer grupos ali e fazer amizade de missão. Então a igreja, pessoal, criou o projeto Meu Talento, Meu Ministério, para toda a América do Sul, que tem esse objetivo de envolver pessoas na missão com suas habilidades, né? Você é ciclista, coloca a missão do ciclismo. Eu trabalho na área da saúde, coloca a missão na área da saúde. Não, eu sou doméstica, coloca a missão na área dos trabalhos domésticos e assim por diante, tá certo? Então, a igreja tem de tudo, né? A gente tem um médico, um enfermeiro, um psicólogo, professor de educação física, o odontólogo, temos o pedreiro, o pintor, o encanador, o engenheiro, professor de química, física, matemática, português, inglês, geografia, tem a cozinheira, tem a doméstica, tem o veterinário, juiz de direito, advogado, agricultor, apicultor, pecuarista. O Senhor chama todos para se envolverem na missão, colocando o que eles têm aí no serviço do mestre. Consagrando isso ao Senhor, o Senhor vai fazer grandes milagres através desse serviço como ponto de amizade para a missão, tá certo? Quando eu falo ponto de amizade, amigos, é o seguinte: quando eu sirvo primeiro, eu abro o coração das pessoas para receberem o que eles mais precisam, que é Jesus Cristo. Começa com amizade, com o serviço, depois eu consigo abrir a Bíblia. É isso que eu estou falando com relação a servir, tá certo? Vamos ver algumas áreas aqui representadas com relação ao serviço. Primeira área, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um caso de um dentista, aqui na nossa associação, aqui na Paulista Leste, mas existe também vários dentistas em todo o Brasil, que você está nos escutando agora. Olha esse caso aqui desse odontólogo. Ele tem 2 clínicas em São Paulo, aliás, 3 clínicas, e ele é muito ocupado, mas finais de semana ele está servindo da missão. Observe que o Dr. Rodolfo, ele hoje já tem um grupo de dentistas que trabalha com ele também nesse serviço. Então dá uma olhadinha aqui, pessoal, nesse programa. Olha o Dr. Rodolfo servindo. Ele implementou um consultório odontológico móvel, né, com a cadeira odontológica que leva a qualquer lugar. E observem, pessoas estão aí sendo atendidas por ele. Olha o que ele fala. Vejam com carinho. Eu tenho feito esse trabalho voluntariado há alguns anos e isso tem abençoado muito a minha vida.
tanto profissionalmente e pessoalmente, como espiritualmente. Eu queria convidar você para fazer parte disso também, porque o meu talento é o meu ministério. Então, veja aqui o Dr. Rodolfo no seu trabalho, e ele diz claramente, meu talento é meu ministério, e ele escreveu uma frase que é para mim muito forte. Ele escreveu o seguinte, ó, sou um pastor disfarçado de dentista. Já imaginou você dizer, eu sou um pastor disfarçado de enfermeira, sou um pastor disfarçado de garçonete ou de garçom, sou um pastor disfarçado de dentista, né, de professor, né, de médico. Você pode fazer algo para Deus através da tua profissão, da tua habilidade, né, do que você recebeu do Senhor. Mostrei um caso na área da saúde. Olha esse caso aqui, pessoal, interessante, na área da educação. Vejam que testemunho, você que é professor, olha, você pode se envolver na missão. Veja que coisa linda isso aqui, ó. Esse aqui é o Roque. O Roque, ele é professor de espanhol e ele criou um programa de ensino de espanhol para o Enem. Então, vários jovens estão ali 2 vezes na semana com o Roque aprendendo espanhol para o Enem. E olha, observe que são jovens de boas famílias, não é nem uma comunidade, né, de muita necessidade, mas são jovens que toparam participar da missão aí junto com a missão também se envolver desta forma, certo? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, participa, se envolve também na missão do Senhor. Beleza? Continue um pouquinho mais com o Roque, vou agora para o próximo agora, certo? Vamos lá. Que legal, que coisa linda. O rosto de cada um aqui, na alegria, e o Roque faz ponto de missão, estuda a Bíblia com esse grupo aqui. Área da economia. Essa história é fantástica. Escutem, pessoal, essa história aqui na área da economia. Um bancário, um gerente de banco, ele resolveu utilizar sua área de trabalho, sua plataforma de trabalho para fazer missão com sua influência, com a habilidade que tem. Veja o caso aqui do Álvaro, ali na capital baiana. É um caso bem interessante, pessoal, o caso do Álvaro. Vejam aí com carinho. Álvaro é gerente de um banco localizado na capital baiana. Ele poderia apenas frequentar a igreja e fazer o convencional. Sua vida ocupada não serviu como desculpas para deixar de se envolver na missão. Ali mesmo, no ambiente de trabalho, ele fez dos bons relacionamentos boas oportunidades para levar salvação aos amigos. Ele orava por mim e Deus promoveu uma oportunidade de estarmos juntos na UABA. No silêncio, ele me convidou. E na igreja eu conheci a Bíblia e a doutrina me encantou. Ele era uma pessoa que ele estava sempre sorridente, era uma pessoa atenciosa. Quando a gente conversava com ele, ele sempre ouvia. Ele passava assim amor. Ele trabalhava comigo, eu era gerente da área e tinha essa dificuldade. Se marcasse a reunião passada, ele não participava. Eu achava aquilo terrível. E aí eu conheci um Álvaro, que não gostava de fofoca, que zelava pelo ambiente, que era cortês com todos os colegas. O resultado não poderia ser diferente. Álvaro conduziu 7 bancários ao batismo. E minha alegria hoje é trazer pessoas aqui para o projeto. Eu não me vejo vir só. Eu acho... não tem sentido. Então, observe a história do Álvaro, que coisa linda. Ele aproveitou sua influência no banco. Ele é gerente do banco, ele tem ali os correntistas, ele sabe que ele está no vermelho, ele liga, e aí, como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? Ele usa tudo que tem a serviço da missão. Ok, amigos? E diz, meu talento também é meu ministério. A área da ciência e tecnologia é uma área importante, como eu falei para vocês. Esse caso aqui é um caso que já tem 1 década, ou mais de 1 década, e eu estive participando diretamente nesse caso aqui. Dá uma olhadinha. Esse rapaz aqui de branco, camisa branca, ou pelo menos cremezinha, ele é especialista em manutenção de microcomputadores. Ele não é adventista, mas topou ser um agente da missão. Observe o rapaz aqui que está com a camiseta preta e amarela. Eles estão aí entre professor e aluno. E esse rapaz aqui de camisa
Cremezinha, ele é um fumante inveterado na época, conversou comigo, disse, pastor, eu quero ajudar aqui. Ele viu vários programas sociais na igreja e disse, eu quero ser um agente aí também. Vocês me ajudam a deixar o cigarro, eu ajudo o pessoal a aprender a mexer com computadores. E é o que aconteceu, ele está aí dando aula, né? Num momento lá na igreja, ali na capital paraibana, e esse rapaz aí, mesmo sem ser batizado, só porque está dedicando ao Senhor a sua profissão na área de ciência e tecnologia, levou ao batismo mais de 6 pessoas, inclusive esse rapaz aí de amarelo, que hoje é um líder, um ancião da igreja. Observe como o Senhor atua, né, através do envolvimento de cada um na missão do Senhor. Ele não deu o estudo bíblico, mas ele abriu a ponte para essas pessoas abrir o coração para a igreja do Senhor e ter confiança na mensagem eterna que traz salvação. Outro caso aqui legal, área da sociedade. O que é da sociedade, pessoal? É a área de todos. Qualquer projeto que tenha a ver aí que envolve as áreas mais suscetíveis, né, na sociedade, como mulheres, né, e outros casos aí, como eu falei para vocês, crianças, adolescentes, idosos, pessoas que têm deficiência física, até os discriminados, homossexuais, pessoal também que está aí como garotas de programa, projetos que atuem para essas pessoas aí, podemos dizer que é a área da sociedade, certo? Olha esse caso aqui, dá uma olhadinha. Olha a quantidade, quase 200 mulheres aí. Esse aqui é o Cardoso, é um cabeleireiro. E o Cardoso, ele criou um curso de corte de cabelo de 5 meses. O Cardoso, ele vai para uma comunidade, passa 5 meses lá. Olha a quantidade de gente ali que trabalha com o Cardoso. O Cardoso tem abençoado muita gente. Esses aqui não são religiosos, assim, na realidade não são da mesma comunidade que a gente, tem outras religiões talvez, mas eles talvez não conheçam a mensagem eterna de salvação ainda completamente, né? Mas observe, Cardoso está ajudando com sua habilidade para cortar cabelo. Cardoso, por semana, chega a atender quase 500 pessoas, eles também estudam a Bíblia depois com Cardoso. A área do governo, eu já falei para vocês, áreas diversas, economia, é uma área que tem a ver com governo, segurança pública, né, tem a ver com governo, infraestrutura, zoonoses, no caso aí, né, de questão de animais, tudo isso é governo. Observe esse caso aqui, pessoal. Não deu aqui para a imagem, não tá travada essa parte aqui do vídeo aqui, que eu esqueci de liberar, mas aqui é um caso de pedreiros que estão reformando casas, que estão aí com risco de desabamento. Ou às vezes é uma pequena reforma e esses pedreiros estão todo final de semana indo reformar casas. E eles dizem, meu talento é meu ministério. As pessoas ficam felizes porque receberam a bênção, né, da ajuda desse pedreiro e depois estudar a Bíblia com eles também. Olha que legal. Esse caso aqui, agora interessante, área da comunicação, amigos. A área da comunicação é a área que tem a ver com tudo que tem expressão, entendeu, de comunicação. Então, você, por exemplo, tem um YouTube, igual o pastor Adriano, ele já falou, meu talento é meu ministério. Ou seja, meu YouTube é meu ministério. Ele usa o YouTube dele para proclamar Jesus Cristo, para ensinar, para promover missão, ok? Então, jovens, você tem um YouTube, tem canal, canaliza isso para a missão, Cristo está voltando, tá certo? Você tem Instagram, então usa o teu Instagram para mandar mensagem de salvação, dizer que Cristo está voltando, dizer que Jesus Cristo ama você. Então, diga assim, meu Instagram, meu ministério, né? Você tem Twitter? Diga assim, meu Twitter, meu ministério. Usa o Twitter para salvar pessoas, para ser ponte de missão, consagra ao Senhor. Você tem Snapchat, que já está um pouco aí, né, fora de moda, agora é o TikTok, né, que é a grande onda do momento. Usa para fazer missão, né? O Senhor pode abençoar muita gente. Tem um caso até de uma jovenzinha aí que já tem mais de 500 mil pessoas que segue ela e ela aproveita para servir com vídeos, né, de missão, falando de Jesus Cristo, de salvação, né? Observe, você tem Facebook, diga assim, o meu Facebook é meu ministério. Esses dias, eu descobri que meu Facebook tinha quase 5 mil. Tinha 5 mil seguidores. Eu disse, olha, eu estou igual a Jesus Cristo, 5 mil seguidores, eu vou usar meu Facebook para servir as pessoas. Então, meu Facebook, se você vai lá, entra lá, Jair Miranda, Jair Júlio Miranda, certo? Tanto a página como o perfil, é para a missão. Lá eu falo de Jesus, lá, entendeu? Tem treinamentos, eu não falo de política no meu Facebook, eu quero salvar a gente, eu não quero fazer divisão nenhuma, ok, amigos? Então, meu Facebook é meu ministério. Vou jejuar, eu digo, pessoal, vou jejuar.
e aqui você quer alguma oração, pessoal, pastor, ora por mim e tal. E a gente vai aí criando missão com o que a gente recebeu do Senhor. Você tem um WhatsApp, diga assim, meu WhatsApp, meu ministério, quanta coisa pode ser feita, mandar um vídeo de Deus, mandar um curso, né, online para a pessoa pelo WhatsApp, diga assim, meu WhatsApp é meu ministério, meu Zap, meu ministério, né, como você queira falar, e assim por diante. Amigos, eu estou encerrando aqui, mas quero deixar com vocês aqui um exemplo de alguém que usou um hobby para salvar a gente, tá certo? Um simples hobby. Observe o que é que Deus pode fazer com um simples hobby. Beleza? Antes, só um detalhezinho, pessoal. Antes aqui, eu esquecendo, a área da agricultura é uma área importante, certo? Que não pode ser deixada de lado. Observe aqui esse caso. Rio de Janeiro, um irmão que sabia mexer com plantação de hortas, criou uma horta comunitária. Ele convida agora a comunidade é abençoada, e ali eles oram antes, eles têm uma classe bíblica da horta, tudo isso para poder fazer missão. E ele diz, meu talento de plantar é meu ministério também. Então, tudo isso são modelos, exemplos de envolvimento na missão que a igreja pode fazer de forma assim, aberta. Apenas é importante que se tenha uma comunicação ali com a igreja, com o pastor, para que tudo fique assim, bastante alicerçado e em oração a igreja possa avançar. Mas agora, amigos, vamos ver esse caso aqui do hobby. É um exemplo lá de Pernambuco, de alguém que gostava de jogar futebol. Ellen White diz assim, ó, o simples fato de brincar de bola não é pecado. Eu não condeno. O excesso é que traz prejuízo. E sempre a gente sabe que vem dos excessos, né? Ela fala. Mas brincar de bola não tem pecado. Isso aqui está no Conselho aos Pais, Professores e Estudantes. Ela escrevendo como conselho, né, para quem tem filhos, né, quem é professor. E observem o que é que acontece com esse irmão lá em Pernambuco. Vejam com carinho para a gente encerrar nossa participação aqui. Meu nome é Antônio Carlos, eu tenho 15 anos e adventista. Eu percebi que várias pessoas também teriam a necessidade de conhecer a palavra do Senhor. E o que foi que eu fiz? Eu digo, agora eu vou me organizar, estudar, aprender a palavra do Senhor para também transmitir para esses colegas que estão lá perecendo e muitos já tinham morrido, assassinados, tá? Outros até se enforcar, pessoas, colegas meus também já se enforcaram, e eu digo, e os outros? Eu não vou querer ir para o céu sozinho, eu tenho que ir levar também algumas pessoas comigo. Então despertou o interesse de também transmitir essa mensagem. Aonde? Em campo de futebol, né? Então eu fundei uma pelada, há uns mais de 4 anos atrás. Por que não criar aqui e conversar com um grupo que é liderado por mim mesmo, para entrar com os estudos antes do futebol. E ali eu conversei, entrei com um tema do Apocalipse, não as lições, mas eu mostrei algumas passagens do Apocalipse que eles não conheciam e despertou interesse neles, né, de estudar a palavra do Senhor. E a partir dali eu comecei a dar os estudos bíblicos. Logo quando eu iniciei esses estudos, eu percebi que eles tinham grande interesse de aprender, né? E de imediato eles não rejeitaram a palavra do Senhor. Eles se interessaram muito. É tão certo que eles mesmos me ajudam até na distribuição de Bíblia e também da lição. E quando já tem gente tão assim dedicado que quando eu digo página tal, livro tal, página tal, eles já sabem onde é que se encontra. Eu chego com uma caixa, pego as Bíblias, distribuo as lições e a Bíblia para eles, tá? E a gente ali, antes de abrir a Bíblia, a gente faz uma oração, tá? E começa ali a abrir e começa a estudar a Bíblia. Durante 30 minutos, após o término da lição, a gente ora novamente, tá? Eu peço para que eles fiquem com as lições e me recolhem só as Bíblias, tá? E outra coisa que eu pedi para que eles, na nona lição, eles trouxessem para mim, porque vai concorrer também alguns brindes, tá? Então, estou muito interessado. Então, após o término da lição, eles vão praticar o futebol. Antes de eu me tornar adventista, eu gostava muito de praticar o futebol. Após eu me tornar adventista, eu agora passei a amar a palavra do Senhor. Eu juntei o gostar de praticar o futebol com algo que eu amo, é levar a mensagem de Jesus. Eu ali tive uma visão
e essa visão de quê? De levar a palavra do Senhor para os meus amigos dentro do próprio campo de futebol. Eu vi a necessidade deles. Eu já marquei vários gols na minha vida, mas o gol mais importante que eu estou marcando hoje é levar uma pessoa aos pés de Cristo. E durante a semana, eu venho marcando 200 gols por semana. São 200 pessoas estudando a Bíblia. E com a ajuda de Deus, nós estamos transformando o campo de futebol em uma área missionária. Então, eu fiz do meu talento o meu ministério. Que legal. Então, veja aí que exemplo, um simples hobby, 200 gols aí na semana que estão sendo marcados, ou seja, 200 pessoas estudando a Bíblia, né? Através de uma simples brincadeira de brincar de bola. Então, eu encerro com esse texto aqui, onde Ellen White, no livro Beneficência Social, página 69, ela diz o seguinte: homens não chamados ao ministério evangélico devem ser animados a trabalhar para o mestre segundo suas diferentes habilidades. Se você não foi chamado para ser pastor, para ser pago pela igreja, passar 24 horas na igreja, trabalhando, né, em alguma área, você está sendo desafiado a trabalhar para o mestre segundo suas diferentes habilidades e dizer: meu talento, meu ministério tem um trabalho para você. Amigos, obrigado. Deus abençoe a todos. Legal, Jair. Rapaz, eu fui anotando algumas coisas aqui, você foi falando, algumas perguntas, muitas dúvidas que tinha, né? Alguns tinham aqui, foram sanadas aí com a tua explicação. Mas eu tenho aqui, primeiro, só a observação de dizer o seguinte, que o princípio que eu percebi aqui é servir para pegar o evangelho. Quando você serve, se preocupa com alguém, oferece um serviço, né? Coloca o teu dom à disposição das pessoas para abençoar as pessoas, as barreiras, os preconceitos, eles são quebrados, né? E aí, então, você pode falar livremente de Jesus, né? É um princípio fantástico. Outra coisa, você não precisa ser o cara do estudo bíblico, né? Você, através do seu dom, você cativa, você ajuda, você abençoa, e depois você pode direcionar alguém que tem essa habilidade melhor que você, né? Ou talvez, na sua simplicidade, você vai lá e a pessoa gosta tanto de você, que você abençoou tanto ela, que vai ter paciência com os teus erros, com o teu jeito simples de falar da Bíblia, né? Olha que legal. Agora, olha só, eu vou fazer uma pergunta que é dupla, tá? Para você, Ok. Jair. E depois eu quero um conselho, tá bom? Para a gente terminar Ok. aqui, para a gente não... Já está um pouco avançado no tempo. Ok. Jair, olha só. A pergunta é a seguinte: para eu usar meus dons e habilidades, eu preciso estar ligado a algum departamento da igreja? Preciso de uma autorização do líder da igreja ou do pastor? Porque eu vejo assim, muitas pessoas às vezes ficam esperando para fazer algo, para que o líder do departamento autorize, eu faça junto com ele, ou que o pastor esteja à frente. O que você tem a dizer sobre isso, Jair? Olha, você representa a igreja do Senhor onde você vai, ok? No trabalho, na escola, não para ser de autorização para você fazer qualquer atividade lá. É tanto que em Paulo, em 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz que nós somos embaixadores do Senhor. Nós falamos através do próprio Deus, nós representamos Deus para as pessoas. Então você vai servir, não importa onde seja, não precisa pedir à igreja para você fazer isso. Você apenas tem que fazer o que o cristão deve fazer. Agora sim, vamos imaginar que nós tenhamos um ministério, tá certo? 3, 4, 5 pessoas, pastor Adriano, que tem chamados, eu digo dons, chamados, habilidades ali comuns. Vamos supor um grupo de médicos. E eles decidem, não, nós vamos agora criar um ministério aqui para servir a comunidade. Eles podem já fazer isso, sem falar para a igreja. Mas seria interessante que, nesse caso, como é um ministério, entendeu, mais amplo, que exige, entendeu, assim, mais cuidados, mais essa avaliação, seria interessante que a igreja tivesse sabendo, nesse caso aí, de um ministério, para poder... vamos imaginar que o líder do ministério, pastor Adriano, ele viaja, certo?
E a igreja, sabendo que tem um ministério, ela pode já colocar outra pessoa no lugar desse médico ali, para o ministério não morrer, certo? E assim, os dons foram dados para a igreja. Os membros recebem, mas para a igreja. Então, num caso de ministério mais amplo, eu diria que seria interessante a igreja estar sabendo, para estar orando, para estar motivando, avaliando. Já nos casos mais individuais, não. Você pode fazer sozinho, né, teu trabalho, certo? E não impede de dar um relatório para a igreja também. Olha, eu fiz isso aqui, olha, quando Deus tinha abençoado, tal, e etc. Beleza? Não sei se respondi. Então, é só para os irmãos entenderem essa liberdade, né? Você tem liberdade de estar no seu bairro aí, surgiu uma ideia. Eu vou abrir aqui minha casa para oferecer. É igual lá no Paraná. Tinha uma irmãzinha lá que ela fazia. Chegava na sexta-feira, ela colocava pães à disposição da comunidade. Pães. E aí eles vinham pegar os pães e ela entregava um estudo bíblico e ali já oferecia, entendeu? Então, são coisas que você pode fazer, né? Isso. Agora, se você tem ideias que envolvam muito mais pessoas, que você precisa realmente de uma ajuda, uma estrutura, ou ocupar, né? Por exemplo, eu queria dar aula de corte e costura, de cabelo, enfim, mas eu não tenho lugar, eu precisava da igreja. Você não vai chegar lá na igreja sem pedir autorização, não é isso, né? Então, aí você conversa com a igreja. Legal. Agora, o conselho, Jair, é o seguinte, qual conselho você poderia deixar para nós aqui, que nós que estamos querendo fazer alguma coisa, né? Eu percebo assim muitos aqui no Distrito de Caíras querendo fazer alguma coisa, mas estamos nesse momento de quarentena. O que você pode falar para aliviar o nosso coração aí? Ok. Amigos, a gente sabe que o que acontece com a quarentena, com a Covid-19? O mundo praticamente ele é obrigado a entrar noutra vibe, que é a vibe do online, né? Então, tem muita coisa online que pode ser realizada, que você pode fazer, certo? Mas existe também algumas coisas que podem ser realizadas com segurança, desde a nível pessoal, como também coletivo. O uso da máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento social. Então, eu digo a vocês que existem muitos trabalhos que podem ser realizados como igreja. Por exemplo, eu vou citar alguns casos aqui. Vocês viram que a economia praticamente, né, debandou, o pessoal perdeu o emprego e tal. Então, já temos casos onde igrejas estão se organizando e estão oferecendo para as pessoas como preparar o currículo de trabalho, entendeu? E está gente abençoando outra lá nessa área com esse dom de ser administrador e tal, fazendo currículo de trabalho. Por exemplo, já tem gente aí que está buscando no supermercado os alimentos e criando sopões, né? Fazendo sopão, né? Para as pessoas, né? Que tem mais carentes, né? Já existem casos aqui de costureiras fazendo máscaras, entendeu? Para doar para as pessoas. Temos casos aí, pessoal, assim, muito legais, onde está se procurando alguns comércios, pessoas que têm, por exemplo, algum recurso em certa área e comprando e dando esse material que está sendo arrecadado para alguns profissionais que não estão conseguindo trabalhar, certo? Por exemplo, a pessoa trabalha manicure, pedicure, está se conseguindo materiais para esses profissionais trabalharem, né? Com doações, e assim tá. Muita coisa pode ser realizada pela igreja, entendeu? Pode ter cursos de geração de renda, pode ser realizados também para a igreja, ministrar para a sociedade. Isso com distanciamento social pode ser feito com facilidade também. Não, legal, Jair. Jair, quero agradecer, né? Agradecer a sua presença aí, sua disponibilidade, tá certo? E queria que você terminasse para a gente aqui com uma oração, pode ser? Ok, vai ser um prazer, foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigado, pastor Adriano, pelo convite. Vamos falar com Deus. Deus maravilhoso, muito obrigado por esse momento, onde podemos estudar um pouquinho sobre a vontade que o Senhor tem que cada um participe da missão. Ó Deus, não são apenas aqueles que têm dotes sobrenaturais que podem se envolver. O Senhor está chamando o mais simples dos seus filhos. Eles são importantes. A habilidade que eles têm, Senhor Deus, são importantes para o Senhor. E o Senhor quer consagrar, o Senhor quer abençoar, tocar com a sua graça para que pessoas sejam salvas. Abençoe cada um possa falar meu talento, meu ministério e ter assim um movimento de salvação com aquilo que recebeu do Senhor. Obrigado por tudo, nos dê um dia abençoado, que isso possa ser colocado de forma toda especial na tua missão. Te peço por Jesus. Amém. Amém. Amigos, vocês que estão aí, quero agradecer a sua presença. Valeu aí por ter ficado com a gente, tá bom? E lembrando que semana que vem nós temos aí a nossa escola de pregadores, tá bom?
Feliz semana para vocês, tudo de bom. Qualquer coisa vocês podem me procurar no particular, tá bom? Valeu, viu, gente? Tudo de bom.